Meus caros, é, oficialmente aí, bom dia a todos. Fazendo aqui um aviso, depois a gente vai conversar, mas a disponibilização das aulas depende de uma série de fatores, entre elas o compartilhamento de dados aqui das pessoas que estão presentes. Então, eu espero que é difícil fazer isso, né, Bel? A gente discute depois, mas a gente vê o acesso a essas informações, mas fora isso, todos, não só eu, mas o Léo também está aqui, outros professores que vão ali apresentar os workshops, todos eles são professores acessíveis, os nossos professores também, então tem e-mails, contatos, e a gente pode, de alguma forma, contribuir com conteúdo. Eu mesmo já deixo de antemão avisado que todo o material que eu apresentar ou que eu citar, eu montei um drive e vou disponibilizar depois aqui no chat. Inclusive, de forma muito pretensiosa, eu pensei no que eu podia entregar para vocês. Que para mim um workshop tem que ter mão na massa. Então, eu gosto muito disso. E numa pesquisa qualitativa é difícil você pensar na mão na massa online, principalmente quando a gente está falando de entrevistas. E até por conta de um compromisso depois, a gente tem aqui. Começamos agora, 9 horas da manhã, são 9h03, 9h04 no meu relógio. Nós vamos até às 10h45, tem um pequeno intervalo, e na sequência tem um outro workshop. Então, eu vou me policiar para terminar um pouquinho antes, ou em cima do horário, 10h45, porque na sequência também eu vou para outro evento. Teremos então essa 1h40 para que eu possa discutir alguma coisa com vocês. Infelizmente, a gente não vai conseguir ter tanta interação quanto a gente gostaria, mas o que eu pensei em entregar? Tudo aquilo que eu estou falando, tudo aquilo que eu proponho para que seja feito, algumas prescrições, não sou o dono da verdade, e em pesquisa qualitativa é um pouco difícil você cravar ou escrever na pedra uma prescrição, embora a gente tenha ali muitos pressupostos, a gente tenha muitas atividades que elas são básicas, são basilares para que a gente possa conduzir a melhor pesquisa, para ter o melhor rigor. Então, em linhas gerais, a gente está falando de algo complexo. Começamos aqui pelo processo da pesquisa qualitativa. Então, eu vou dar um passo para trás antes de avançar na pesquisa qualitativa e em entrevistas propriamente dita. E a pretensão, quando a gente conversou lá no nosso colegiado, na comissão organizadora, vamos falar de pesquisa, eu falei, a gente sugeriu, o próprio Léo participou dessa conversa, da entrevista à análise. Qual que era a intenção? Poderia, e aí daria muito certo, falar só da entrevista ou só da análise. Mas uma coisa que me incomoda bastante é que um pesquisador ele tem que ter uma visão mais holística, ele tem que ter uma visão mais sistêmica. E quando eu entendo de uma parte, eu vejo só uma parte, e faço essa parte, eu pareço aquele personagem do Charles Chaplin do Tempos Modernos. Eu só sei apertar parafuso. Então, a minha pretensão é fazer com que vocês compreendam todo o processo dentro do que é a abordagem qualitativa, do coletar, né, armazenar, organizar, analisar e relatar os dados de uma pesquisa qualitativa, e principalmente a entrevista, que a entrevista se não a maior, né, ou a mais importante fonte de informações para que a gente conduza uma pesquisa qualitativa. Então, se você for fazer um estudo de caso, se você for fazer etnografia, se você for fazer uma pesquisa para validar algum modelo, nós vamos nos deparar com a entrevista. Então, entrevista, para a gente, é a atividade que, mesmo numa graduação, lato sensu ou stricto sensu, aqui e ali, alguém vai se deparar e vai falar, putz, e aí, o que é uma entrevista? E parece ser algo muito simples, principalmente para quem é mais extrovertido, para quem já tem o hábito de falar com as pessoas, de arguir pessoas. Todavia, não é um processo comunicacional fácil. A entrevista é um processo de interação dialógico, negociado.
Então, como dizia Morin, é dialógico pelo ponto de vista que eu quero descobrir algo e eu dialogo com outro e negocio esta informação. E aqui tem um problema muito sério, porque quando a gente fala da entrevista, a entrevista em si é um processo e não tem a ver com as perguntas. E aí é um problema que eu vou colocar para vocês em determinado momento, que as perguntas são, de fato, um mecanismo importante ou uma parte dessa atividade importante. Mas ela muitas vezes não é principal, ela é acessória a depender do objetivo da minha entrevista, a depender do objetivo da minha pesquisa. Porque a pergunta, muitas vezes, é só um ponto de partida para que eu puxe esse novelo de lã a tal ponto que, num processo dialógico, eu consiga negociar a informação que o cara está me escondendo. Eu falo muito com os meus meninos, aqui, os meus meninos são os meninos do estricto senso, e às vezes até do lato senso, de que o ser cientista é brincar de CSI, é brincar ali, principalmente nós, que trabalhamos com a pesquisa qualitativa, principalmente, você vai brincar de CSI. Você tem que triangular informações a tal ponto para que elas convirjam e você possa conseguir transformar o cara de suspeito em culpado. Então, como é que a gente faz para obter informações, que seja por meio de entrevistas ou outras fontes de informações, como documentos, observação, a chegar num ponto de convergência e falar, assim, esse fator é culpado, esse fator é culpado. Agora pode jogar na mão do Léo, lá, na mão do Mazieri, na mão do Flávio, que eles vão pegar uma escala e esse fator é que é o culpado. Essa é a nossa função. Essa semana mesmo, conversando, o Laurival está aqui, a gente estava comentando. Antes de uma pesquisa quantitativa, você tem uma pesquisa qualitativa que vem para aprofundar, para descobrir, para entender determinado fenômeno. A não ser que você tenha já alguma proposição, alguma hipótese, em que você consegue propor esse teste. Via de regra, fenômenos mais complexos, fenômenos que exigem profundidade, você tem que adentrar, como o próprio Serra que está aqui, né? O Serra brinca muito, né? A pesquisa quantitativa, né, ela arranha. A pesquisa qualitativa, ela sangra. Então, fazendo referência ao nosso amigo, e é mesmo isso, você quer ser um objeto estranho dentro do fenômeno, a tal ponto de reconhecer o que está lá dentro e quais são ali os elementos que contribuem ou não para que esse fenômeno aconteça. Acho que uma questão importante para a gente é pensar, putz, eu nem me apresentei, para quem não, eu falo para caramba, então, só para quem não conhece, a gente tem aqui uma sala diversa, a gente fala como se todo mundo fosse conhecido, mas prazer, Luciano, tenho pós-doutorado em sustentabilidade na PUC Campinas, doutorado em administração na PUC São Paulo, mestre em administração, comunicação e educação na São Marcos, especialista em psicologia organizacional, recursos humanos, administração, uma formação em RH, e antigamente a gente não chamava de gestão de pessoas, hoje mais comum chamar de gestão de pessoas. Sou professor e responsável pela linha de pesquisa aqui de gerenciamento de projetos. Sou editor-chefe da revista GIP, junto com o Flávio e com o Renato Penha. E estamos aí para o que vocês precisarem. Nosso ponto de partida, então. O que é importante para a gente? Embora não seja um assunto muito agradável e não seja um assunto tão comum, esse passo para trás que visão de mundo você tem? Eu acho que olhar para o espelho e se perguntar que visão de mundo ele é muito importante. Por quê? Uma coisa que eu falo bastante é honestidade acadêmica. A honestidade acadêmica é uma coisa muito importante, porque quando você sabe como você se posiciona academicamente, você sabe quem é a sua audiência, você sabe com quem que você conversa. Porque uma das coisas que eu comento muito nos nossos trabalhos você pode escutar bastante o ser. Ser isso, ser aquilo, você deveria, você só não pode escutar que está errado. O ser, muitas vezes, está relacionado com visão de mundo. Embora a gente faça ciências sociais, está ligado à humanidade, está ligado, e aqui no PPGP, principalmente, nós trabalhamos com a produção tecnológica, técnico-tecnológica, onde a gente traz a praxis, traz uma visão mais prática, pragmática sobre a realidade que está sendo estudada,
A gente tem, sim, uma âncora acadêmica que nos faz perceber, a partir de aspectos ontológicos e epistemológicos, como é que eu me posiciono. E o que, que isso tem a ver? Eu convido vocês, e eu também deixei lá no repositório, depois eu passo o link aqui na sala para que todo mundo possa ter acesso, um artiguinho que a gente escreveu em 2018 sobre não levantar bandeiras para métodos. Embora, Lincoln, você já escutou de mim várias vezes, não se deve levantar bandeiras para métodos. Método é consequência daquilo que você observa como fenômeno, chega no objeto e vê qual é o gap, o objetivo em que você vai atender. A partir disso, você vai olhar para método. Quando eu começo pelo método, eu já comecei errado. Porque se eu, lembra o que acabei de dizer, se a gente tem um fenômeno que eu preciso adentrar a ele, como diz o Serra, fazer ele sangrar, não é talvez por uma survey que eu vou conseguir fazer o cara sangrar. Eu vou ter que cutucar ele. E eu só cutuco ele se eu estiver falando, interagindo, se eu estiver olhando para ele. Então, essas questões e como eu me posiciono é muito importante. Porque, numa visão mais positivista, eu sou sim mais reducionista, eu sou determinista. Não é errado. Então, o que a gente tem que entender é, a partir do momento que você assume essa honestidade acadêmica e fala a uma audiência, eu posso até não concordar e tenho os meus Cs, mas eu não posso falar que você está errado. Então, esse é o ponto de partida que eu gostaria. Por que, que é tão importante e não é um assunto tão agradável, como eu disse, para muitos, eu gosto bastante disso. Você vai na filosofia, né? Então, para entender isso. Porque nas ciências naturais é muito fácil. Você vai lá e vai ver a dureza de metais, a dureza ou algum aspecto dos minérios. Então, é hard science, tá fácil. Nas ciências sociais, você tem sim certo relativismo, você tem o subjetivo, você tem uma abstração que você tem que chegar. E neste momento, a entrevista, ele é o ponto importante para que você observe a partir do outro, de forma dialógica. Então, esse passo para trás ele é muito importante, porque quando eu vejo, e muitas vezes alguém pede ajuda e fala, Luciano, eu fiz as entrevistas, fiz 50 questões, tem aqui 40 entrevistas, aí você olha para aquilo, você fala, o que, que eu vou fazer? Ah, não, você também vai usar o software. Ferrou, porque, não menosprezando, mas se o insumo é ruim, o resultado também vai ser ruim. Então, eu tenho que afiar o machado. Eu tenho que afiar o machado. E como é que eu afio o machado? Primeiro, me posicionando. Ah, não, eu vou fazer, e aí daqui a pouco eu entrego para vocês de forma despretensiosa, mas como se fosse um canvazinho, para que você possa relacionar as coisas de tal forma a entender, qual é o meu objetivo e meu posicionamento a partir desta estratégia de pesquisa. Eu vou conversar com o Léo para validar determinado modelo. Então, vai ser uma conversa mais objetiva. Isso vai interferir no processo de análise. Eu não vou querer abstrair tanto da fala dele. Eu vou buscar, talvez, falas mais pontuais. Não sei se fica claro para vocês. A gente deixa desde já claro o processo. E se eu entendo o processo e entendo o objetivo, há uma grande chance de chegar em resultado bom, resultados válidos. E desde o início você informa a tua audiência de falar, a entrevista foi dessa forma, o meu protocolo foi esse, a conversa foi dessa forma, a qualificação do meu informante ou do meu sujeito de pesquisa foi essa, e os resultados são esses, de tal forma, tararara. Então, você constrói uma historinha, que é isso que a gente está fazendo no dia de hoje. O método é a história de como você chegou aos resultados, de tal forma que você convença a um editor, convença um parecerista, convença uma banca de que aquilo que você faz tem rigor, é replicável. Então, esse é o nosso objetivo quando a gente está falando em construir conhecimento. Então, esse é o ponto importante. Então, com relação aos estudos qualitativos, a gente tem, e é esse que é o grande problema, parece uma grande salada. Tem pessoas que às vezes falam, é legal esse jeito que vocês brincam de fazer pesquisa. Fala muito jocosa, pejorativa. É legal, eu escutei isso várias vezes.
Bom garoto, bom garoto. A gente aqui faz ciência, mas legal o que vocês fazem aí. Então, por quê? Infelizmente, e a culpa é nossa também, e aí eu acho que tem um ponto de convergência, tem um ponto importante, um turn point, que é o uso da tecnologia. Eu não sou contra a tecnologia, desde que ela seja bem usada. O uso da tecnologia forçou a ter melhor rigor no processo qualitativo. Há exemplo que aconteceu nas organizações quando vem sistemas de MRP, ERP, onde a gente dá mais, a gente explicita processo. A partir do momento que a gente explicita processo e garante que esse processo possa ser auditável, a gente melhora a condição do que é uma pesquisa qualitativa. Porque a pesquisa qualitativa, antigamente, parecia que cabia tudo. E, como eu disse, como a gente não tem, e os meus amigos aqui da sala sabem, fiz correlação com Pearson, fiz não sei o quê, fiz modelagem. Quando você vai lá, você nem precisa explicar muito. Fala, consulta o Hare. Em um parágrafo, você mata. Nós temos que explicar, vou fazer entrevista, legal. De que forma? Quando você chega na entrevista, você fez em profundidade, o seu questionário é estruturado, semi-estruturado. Foi uma pesquisa narrativa? Quanto tempo? De que forma? E vem um monte de pergunta. Não, eu fiz correlação. Não, eu fiz regressão. Regressão linear, tá? Não é a quadrática, é linear. Acabou. No nosso caso, a gente tem que justificar, porque cabe tudo. A investigação qualitativa emprega diferentes concepções filosóficas. Ai, que bonito. Estratégias de investigação. Aí, a gente falando de estudo de caso, né? Eu acho muito interessante. Aí você vê, o cara vai lá, dissertação, mestrado, artigo. Nós fizemos estudo de caso, inclusive com observação. Como é que você fez a observação? Não, é que eu fui na empresa, aproveitei que eu fui entrevistar e dei uma olhada por lá. Isso é comum. Então, cabe tudo. Eu dei uma olhada por lá, ainda perguntei para todo mundo como é que era. Métodos de coleta, diversas formas. Análise e interpretação. Nem na análise e interpretação a gente tem um padrão. Por quê? Existem formas de se fazer, e aí todo mundo enfia o bom e velho Bardan. Análise de conteúdo. E nunca viu o Bardan, nunca abriu o Bardan na vida, nem sabe se é homem ou mulher. Luciano, cara, é sensacional isso que você falou, porque eu me lembrei quando eu estudei economia que falavam de Adam Smith. Muitos os citam, poucos o leram. Sim. Normal. E aí a gente vira papagaio de pirata. É o que eu venho falando sempre. E aí, quando a gente entra na questão da pesquisa qualitativa, é muito importante, e um ponto básico que a gente fala, a pesquisa qualitativa, ela quer entender os significados. Ela significa. Se eu significo entender, compreender, eu interajo, eu aprofundo, e aí vai ver que nível eu quero de profundidade com relação, e que nível eu trato do nível individual, grupal ou organizacional. E detalhe, o que é pior, para compreender as pessoas, devo tentar escutar o que elas não estão dizendo. O não verbal fala muito. Quando você está em entrevista, você não imagina, eu escuto às vezes, eu fiz 50 questões, foi meia hora de conversa, uma hora de conversa, e esse seu interrogatório foi bom? Porque tem uma hora que o cara quer se ver livre de você. Eu lembro que 10 anos atrás, a gente escutava o seguinte, você não pode interagir numa entrevista. Por que você não pode interagir numa entrevista? Porque aí você enviesa. Pô, se eu estiver conversando com uma múmia na minha frente, eu não vou interagir, eu não vou falar nada. Então, você tem que ter uma habilidade comunicacional de tal forma a extrair do outro processo dialógico. E se você perguntar para as pessoas, Luciano, você é preconceituoso? Não! Você se afastar, você olhar para cima, tudo isso, o não verbal é tão importante quanto o verbal. O não verbal é tão importante quanto o verbal. Para quem estuda, principalmente aspectos mais polêmicos de um fenômeno, mais controversos, precisa ter a capacidade de observar aquilo que não foi dito e registrar isso. E é mais importante que a fala.
Se estamos aqui para construir conhecimento, esse conhecimento é construído a partir do momento de um nível de consciência em que eu tenho e que talvez o outro não tenha. Porque em um processo de observação e para aprofundar em entender o fenômeno, talvez o cara que está inserido nesse fenômeno não sabe da forma com que está agindo. Principalmente para a gente que estuda comportamento. Porque o comportamento ele é desenvolvido, ele é desempenhado em tal forma inconsciente. E ao fazer uma observação, a gente vai aprendendo isso de forma evolutiva. Aqui, só para a gente entender, e eu vou passar alguns slides um pouco mais rápido que outros, e aí depois a gente gasta mais tempo na discussão de um processo mesmo. Alguns pontos importantes para a gente. Olha que coisa louca. Seleção intencional do sujeito de pesquisa. Beleza. E aí a gente tem uma discussão, principalmente com a pesquisa quantitativa, com relação a isso. Pô, mas você escolheu ali fulano, ciclano e beltrano. E muitas vezes os caras pegam os coleguinhas da sala, às vezes pega aqui e ali. Então você tem que ter um certo rigor, e é por isso que ela é justificada, e eu preciso qualificar. O que qualifica o meu informante? Eu tenho que entender o local, contexto, aonde a pesquisa será realizada. Hoje a gente está, até por conta da pandemia, fazendo muita pesquisa online. Tivemos ganhos excelentes com relação ao online. Todavia, também tem. A gente perdeu muito do não verbal. A gente perdeu muito do não verbal, mas também podemos registrar, gravar falas, fisionomia. Então, isso ajuda a gente. A próprio processo de transcrição, que eu vou falar um pouco, ajudou bastante a partir do momento da gente de poder utilizar aqui o próprio Zoom. Eu não sei se o Zoom faz, mas eu sei que o da Microsoft gera, inclusive, a transcrição. O Google também está gerando, o Google Meet também está gerando transcrição. Então, eventos, o que será observado? Cada pergunta gera uma resposta. E é um processo evolutivo dentro da conversa. Nós usamos a entrevista para interpretar uma realidade a partir do olhar do outro. Eu pergunto, olha, eu estou estudando aqui a liderança e os estilos de liderança em equipes remotas. Quem será o meu principal informante? Quem validará os meus achados? Eu vou confrontar a visão do líder com a visão da equipe. Primeiro eu tenho que entender, o cara se diz líder, mas ele assumir determinada posição de chefia ou de superior na escala hierárquica, isso de fato representa que ele é o líder? Não sei se vocês compreendem, mas há muitas perguntas a serem respondidas aqui. E alguns pontos importantes antes da gente falar do processo. Cuidado no registro. Tem que testar os procedimentos. Tem que fazer uma validação das perguntas. Mesmo que as perguntas sejam ainda iniciais, olhar a questão semântica. A exemplo do que a gente faz quando vai validar um instrumento, no instrumento de pesquisa quantitativa, você tem lá a validação de face, validação de conteúdo. Faça também a validação das suas perguntas. Eu faço, inclusive, uma brincadeira em sala de aula. Muitas vezes, para se fazer entender, você tem que falar errado. Muitas vezes, para se fazer entender, você tem que falar errado. Mas é errado para você, acadêmico. Porque eu trabalhei muito tempo em chão de fábrica. Eu lembro de a gente conversar muito com máquina de solda, né, e tal, soldadores para lá e para cá, e aí era comum em uma indústria os caras falavam, queima aí, queima a máquina. O queimar a máquina era aumentar a amperagem. Mas você vem com terminologias, com conceitos. Eu lembro de alguns instrumentos que eu fui validar e o cara coloca no início da pergunta. Então, liderança para fulano é isso, isso, isso. O que o senhor acha de liderança? Você quebrou minhas pernas.
Você vai conversar com o cara para entender a realidade dele e começa conceituando. Já começa ruim, porque a gente, ao se apresentar, as pessoas se transformam. Quando você começa a escutar durante uma conversa, olha, professor Serra, o senhor é doutor lá, professor, e aí, mesmo que seja um diretor, eu tenho uma vontade de fazer mestrado, porque, sabe como é que é a vida corporativa? Em algum momento a gente tem que ter ali plano B, a gente tem que inserir, eu acho que vai chegar meu momento. Depois depois da entrevista ali, eu queria que o senhor me desse umas dicas, fizesse meio um mentoring, um coaching. Será que a entrevista vai ser enviesada? Será que há uma possibilidade do entrevistado falar coisas para agradar o professor, que talvez seja uma porta de entrada? Não sei se compreendem. A partir desse momento, eu tenho que quebrar essa estrutura, esse modelo mental de eu vou me aplicar a uma vaga para o modelo mental do eu sou praticante, calma aí. Às vezes eu faço até algumas brincadeiras, uma piada, e falo, eu lembro de um caso que o cara me deu 20 minutos, não deixou eu gravar, e tratando de forma muito preconceituosa, o diretor de uma indústria, e ele falou, esse povo da academia, e olha que eu tenho doutorado, ele fez no Sul o doutorado dele, e falou, vem aqui, pergunta as coisas, eu não tenho a mínima noção do que ele quer, depois sai, ninguém agradece ninguém, não dá feedback. Aí eu falei, posso gravar? Ele falou, não. Você não consegue anotar? Então, a anotação ela é boa, a gravação ela é boa. Mas o que você quer, de fato? Eu falei, então, senhor fulano, eu também vim da indústria, só que eu vim da indústria de aço, e eu estou aqui para entender um pouquinho do processo da cadeia de produção do plástico. E é interessante, porque eu vejo diferença. Ele falou, não, você não tem diferença assim. Então, mas porque lá a gente, no reaproveitamento, comecei a interagir com ele para criar o rapport, para criar aquela sintonia, e ele me vê como um ser igual a ele, não como entrevistador. A gente gastou 1h30 falando. Os 15, 20 minutos. Entrou 2 pessoas na sala dele perguntando alguma coisa. Falou, se o senhor quiser. Não, eu queria reforçar aqui para que, às vezes os caras não conhecem a gente, não entendem, aí a gente fala, o cara fica anotando, fazendo. Distorce, inclusive, o que a gente fala. Então, não sei se vocês compreenderam. Se você pegar por ingenuidade ou por falta mesmo de experiência, você está tão concentrado nas perguntas que você esquece que o cara, às vezes, vai te responder só o que você quer. Então, e a gravação, lembra, a gravação ela é importante, mas pode causar também inibição. Eu lembro de uma outra entrevista, que é um amigo meu, diretor de uma instituição, a gente tomando café, passamos uns 10, 15 minutos tomando café, eu orientando e ele, e aí a gente foi para a entrevista. A melhor entrevista foi no café. Porque quando a gente ligou o gravador e ele se colocou como diretor da instituição, eram todas respostinhas fabricadas e formais. No café foi maravilhoso. Praticamente não me disse muito a entrevista, disse o pré-entrevista. Então, seja flexível diante da situação. O protocolo ele é importante, o protocolo dá rigor. Mas não esqueçam que a gente tem um objetivo, tenha a mente aberta. Pense sempre nos objetivos da pesquisa. Falando de protocolo ele é importante. Nós temos uma discussão muito boa com relação, e não é para essa sessão, e os pressupostos teóricos, e o modelo teórico. Eu vou para validar o modelo teórico, eu lembro de algumas teses, inclusive, que a gente trabalhou, onde o cara tinha o modelo, foi para a entrevista, e depois queria ver como analisar. Eu não preciso usar análises muito sofisticadas para fazer esse tipo de pesquisa. E não é depreciativo, não. É que o que a gente quer? A gente quer observar se aqueles itens foram ou estão presentes ou ausentes na fala. Muitas vezes eu não preciso vamos usar o software, vamos usar tal coisa. Balela, porque não serve para nada. Porque se eu estou validando, eu quero observar a ausência ou presença de algo. Mesmo que seja de forma indireta. É esse o objetivo. Sem mais nem menos. Sem mais nem menos. Eu quero entender processo, então eu vou desenhar processo.
eu já parto, e aí aquela questão do qual que é a visão, qual que é o objetivo. A teoria ela tem uma função que, primeiro, às vezes, abastecer com o repertório e entender dentro de um determinado contexto conceitual como o fenômeno se comporta, e aí me ajuda a levantar algumas proposições. A partir dessas proposições, eu vou a campo para observar o fenômeno em ação. Se eu tenho o modelo e quero validar se aqueles fatores existem ou não, eu tenho um tipo de pesquisa. Se eu vou para campo para descobrir fatores, eu tenho um outro tipo de pesquisa. Então, e nenhum ou outro é errado. Só que aí a gente constrói salada, porque o fato de eu ter um quadro de ferramentas não quer dizer que eu tenho que usar todas. Ah, Luciano, mas hoje está tão bonito, tem software X, software Y, software... Hoje tem inteligência artificial. A gente contrata aí por $500, $200 aí, tem inteligência artificial. Você vai lá, você nem vai precisar pensar muito. Você treina o bichinho e coloca lá várias falas. As falas, os comentários positivos e negativos no TripAdvisor. Joga em nuvem e bota para rodar. 17 mil comentários. Mas é um tipo de pesquisa. É um tipo de pesquisa. Quase fritou. A gente fez primeiro no computador, quase fritou o computador. Aí a gente falou, não, vamos fazer isso em nuvem, vamos jurar, vamos usar ali, ali as ferramentas e que são, de fato, necessárias. Usa um crawler, usa uma biblioteca para coletar, dessa coleta, aí joga dentro do sistema, depura essas informações e faz a análise semântica ou a análise léxica desses comentários pelo machine learning e faz um output com mapa de calor ou o que for. Mas é um tipo de pesquisa diferente de você ter 20, 30 entrevistas e observar ali nas palavras algo que muitas vezes está escondido. Mas vamos chegar lá. Então, o protocolo, e eu, de forma muito simples, eu separei um modelo de protocolo para vocês. Então, o que deveria contemplar minimamente um protocolo de entrevista? Então, questões sobre o processo de coleta de dados, então, como vai ser, agendamento, questões relacionadas ao instrumento, como é que eu vou utilizar ele e os processos de análise. Se eu conseguir mapear isso, há uma grande chance de eu me dar bem. A entrevista propriamente dita. Entrevista é um processo onde eu tenho um cara desse lado e uma pessoa ou outras pessoas. Hoje está até comum fazer entrevistas em grupo. E aí a gente chegou num momento que é bem interessante e eu, por falta de tempo, eu não tenho estudado mais. Alguns adotam de antemão, é um grupo focal. Outros, não, é entrevista em grupo. Eu não vou entrar nessa seara de ficar discutindo, porque às vezes até o próprio parecerista, a gente manda para uma revista, o próprio parecerista, não, isso foi um grupo focal, isso foi entrevista. E aí você coloca o nome que o cara quer também. Mas existe um rigor e um processo diferente quando é entrevista em grupo e é grupo focal. Então, não é a mesma coisa. Então, e há algumas prescrições para um e para outro. Então, embora tenha pontos de convergência entre os dois processos, por que você faz isso? Você faz isso até para ganhar tempo, para ver a saturação de algumas informações. Então, a gente tem usado, eu deixo para vocês pesquisarem depois. Mas é um processo de estímulo e resposta. E quem entende um pouquinho sobre comunicação, sobre motivação, sobre comportamento, sabe que num processo de estímulo e resposta, nem sempre o mesmo estímulo vai gerar a mesma resposta. Então, se você tem no seu protocolo um conjunto de perguntas, essas perguntas vão ser aplicadas em 20 pessoas, talvez ela tenha respostas diferentes a cada pessoa. De novo, você não pode estar engessado. Por que não pode estar engessado? De novo, você tem níveis diferentes, você tem experiências diferentes. Você quer acessar, e esse aqui é o detalhe, né? Você quer acessar a realidade através, né, da visão, da percepção de alguém. Eu lembro que na USP eles fizeram eu esqueci o nome da professora, a professora da FEA, e ela fez uma brincadeira
uma sessão lá de entrevistas, né? Porque é entrevistas, né? A gente vai olhar pela visão do outro. Mas como é que eu acesso isso? Tinha um filme antigo que era do John Malkovich, se eu não me engano, Todo Mundo Quer Ser John Malkovich. Filme antigo, muito bom, é biruta, mas é bom. Todo mundo entra na cabeça dele para olhar por ele. E procurem aí, vocês vão ver. É muito o que eu quero dizer aqui. Então, tem a questão da perspectiva, tem o corpus, como é que eu construo o corpus de análise, como é que eu vou fazer a análise, como é que eu gero o resultado. Olha como é interessante a entrevista. Entrevista é o seguinte: entrevista é acessar o outro. Eu sou cinéfilo, eu adoro filmes, a gente vê menos do que gostaria. Um outro filme maravilhoso, do que as mulheres gostam. Aí é sem spoiler, o Mel Gibson é um profissional de marketing, né? E ele faz propagandas principalmente para mulheres. E aí, machista! Ele ele é o estereótipo do cara tóxico mesmo, como o pessoal gosta de dizer. Mas, por algum motivo, ele começa a escutar as mulheres. Então, essa é a melhor forma de fazer entrevista, só que a gente não tem isso. E aí, em determinado momento, só um spoilerzinho pequeno, ele está fazendo, eu não resisto, Léo, ele está fazendo depilação. Aí ele está com a perna para cima e aí coloca, tá com uma taça, pintou as unhas, tá inclusive nesse linkzinho do YouTube que eu passo para vocês. Aí ele coloca a cera e fala, pô, mas as mulheres reclamam disso e tal. Nossa, é tão gostoso. Que legal. Aí ele vai lá ler nas instruções, puxar. Aí ele puxa, ele cai, ele fala, como é que uma mulher faz isso mais de uma vez? Então, isso é viver a vida do outro. Como diz o americano, né? Se colocar nos sapatos dele, né? Vestir os sapatos dele, calçar os sapatos deles. Mas o que acontece numa entrevista? E esse é o ponto importante aqui. Uma entrevista é um diálogo, e quanto mais eu quero entender do outro, ele vai falar como ele fala naturalmente. E como ele fala naturalmente, você não vai entender, a não ser que você esteja apto a entender. Isso aqui é de uma pesquisa que nós fizemos sobre governança em municípios. Nós fizemos um trabalho sobre governança de cidades inteligentes. E aí nós estávamos perguntando sobre governança para acho que o subprefeito, não lembro quem. E aí o cara respondeu da seguinte forma: olha, eu acho que, você sabe, né? Nós começamos e terminamos esse negócio. Foi um sucesso. Não é uma coisa séria esse negócio do sucesso, como em outras empresas. Aí eu te pergunto, na hora da análise, o que isso quer dizer? Por mais que você grave, se você não esteve presente de forma consciente na entrevista, se você não vivenciou a entrevista, você não tem a mínima ideia do que isso quer dizer. Como é que você vai inferir? Aí eu vejo, muitas vezes, o pessoal usando softwares para ler a entrevista e gerando resultado. Me diz como é que um software vai capturar isso? O que é negócio, sucesso, esse negócio aí? O que é esses 3 pontinhos? Porque na linguagem natural a gente quebra. Aqui eu estou preparado para falar de vocês. Provavelmente eu rateei na minha fala várias vezes. Porque eu estou envolvido emocionalmente com o que eu estou entregando. Provavelmente vai ter muitas quebras, vai ter coisas vai ter problemas de concordância, vai ter uma série, porque é a linguagem natural. O que é esse negócio aí? A não ser que eu traduza cada palavra, o software não vai pegar isso. E eu estou vendo muitas vezes o pessoal dando Ctrl L, Ctrl F. Olha, porque governança, imagina quantas vezes o cara usou a palavra governança. Talvez ele usou pouco. Isso é entender o que é o processo de entrevista. Porque neste momento eu vou ter que ter algum registro, uma nota de campo. Neste momento eu vou ter que traduzir a fala do outro num processo interpretativo. Eu vou ter que interagir com o indivíduo a tal ponto, e isso depende, inclusive, do que eu quero. Não adianta usar o software se você não sabe usá-lo.
O que é esse negócio aí? E detalhe, quanto mais você quebrar a barreira de comunicação, mais o cara vai falar errado. Errado do ponto de vista semântico. O cara vai estar confortável para falar com você, aquele negocinho lá, sabe, que a gente usa para fazer gerenciamento de projetos. Eu não lembro agora, mas então a gente usa aquele negocinho que permite colocar várias coresinhas lá e tal. Aí tem aquele gráficozinho para cima que a gente usa lá, eu esqueci, é um nomezinho em inglês lá. E aí daí a gente insere as equipes dentro de uma sala virtual. Aí na sala virtual, eu não sei se é essa ou aquela, mas, moço, ficou demais, demais da conta, ficou isso. Se você for entrevistar, então, no Brasil, você está perdido. Eu sei que nós temos aqui nossos amigos de Minas. Pô, é delicioso falar com o mineiro. Aí você pega, compara a entrevista do mineiro com a entrevista do paulista. Pega aquela molecada, eu adoro falar com a molecada, que a molecada usa a terminologia em inglês, né? Eles aprendem, né? Que existem alguns termos em inglês. Aí algo que a gente usa já, ó, há décadas. Não, porque nós fizemos isso. Eles incorporam. Você vê que a linguagem corporal é linda. Eu adoro. Eu gosto por isso que eu gosto da pesquisa qualitativa, porque você aprende a decifrar, a ler, interpretar o outro de tal forma que não é o que diz, é como diz, é como se posiciona. Até a forma com que a pessoa respira e se posiciona o corpo mostra o orgulho que ele tem por aquilo que ele está. Não sei se vocês conseguem compreender, mas a gente lê as crianças são muito é interessante você ler as crianças. Então, esse é um ponto importante. Caminhando, nós fizemos, e aqui também eu vou seguir esse artigo, uma amiga nossa aqui, escrevi junto com a Rosário, muito parceira, e a gente falava muito sobre isso. Pô, essa questão de entrevista, porque todo mundo fica tão bitolado, tão fechadinho, uma visão mais positivista, mas falta entender, de fato, o que é um processo de interação, né? É um processo de interação. Então, a gente montou esse quadro, ou este gráfico, né, para entender um pouquinho qual que é o grau de estruturação do questionário e qual que é o nível de interação. Então, se eu tenho uma entrevista em profundidade, talvez eu nem tenha questões. Eu já fui para campo com um aluno, onde a gente tinha 4 itens que a gente queria entender. Tinha até algumas perguntas, a gente foi 4 itens. A gente gastou 1 hora conversando com o diretor para ver gestão de portfólio. Nós fomos tomar um café num restaurante, nós ficamos 1h20 com 4 itens. Primeiro, você tem que ter um bom repertório. Porque um diretor não vai ficar 1h20 conversando contigo, mostrando a caixinha de Pandora, e é legal quando o cara coloca a mão no teu braço e fala, ó, isso não vai sair daqui, né? Vocês não vão colocar para lugar nenhum. Então, deixa eu te contar, como é que é feita a gestão dos projetos lá? É assim, a gente pega, se esforça e tal, e no final das contas, aí, na hora que o cara jogou o corpo para sua frente, você fala, agora deixa eu pegar meu caderninho. Ou então você nem faz isso para não inibir. Geralmente é legal ir em 2 pessoas, porque um se concentra em fazer o diálogo, a negociar a informação, e o outro registra. Fora o registro que está sendo feito no celular. Mas uma boa entrevista em profundidade seria feita desta forma, a não ser que você já esteja gravando. E detalhe, de novo, aí você vai ter que gastar os primeiros minutos ali fazendo boa quebra de gelo, introduzindo ali, fazendo o cara se ver como igual. A partir do momento que o cara te vê como igual, quando ele jogar o corpo para frente e falar, não, deixa eu te contar, aí você nada de braçada. Aí você nada de braçada. Se eu falei, a linguagem corporal é muito importante numa entrevista. Você conversar com alguém de braços cruzados e o cara sempre distante, mesma posição. Você tem a próxima pergunta? Não sei se vocês conseguem entender. Há uma diferença. E aí é legal que você pega um aluno ingênuo, ele tem lá anotado e às vezes eles nem levam. E o que é pior, isso incomoda mais ainda o entrevistado. Ele leva esse danadinho aqui, o celular, e as perguntas dele estão no celular e ele fica de cabeça baixa olhando para o celular.
O entrevistado não sabe se ele está curtindo as coisas no Instagram ou se está realmente entrevistando. Leva um papel, filha da mãe. Coloca um papel na sua frente, dá uma lida. Isso aqui já causa incômodo em muita gente. Se isso se torna uma barreira na comunicação, professor, mas é tão prático aqui, tudo que eu faço é no celular, porque daí eu já vou ticando. Eu criei aqui, aí eu vou ticando, são 40 questões. Já começou errado, filho. Não é você tem 30. O cara dispôs, hoje ninguém tem tempo, o cara dispôs de 30 minutos da vida dele. Use bem esses 30 minutos. Faça ele te dar mais 10, mais 20. Processo de análise. Processo de análise, o que a gente tem? Aí é outro curso, é outra coisa, mas só para não deixar vocês no vácuo. A gente pode ter um processo de análise que a gente chama de análise de conteúdo. Eu adotei há uns quase 10 anos o Ground Theory, não o Ground Theory quanto metodologia, mas o Ground Theory quanto estratégia de análise de dados, que é um processo mais interpretativista. A análise de conteúdo, eu defendo que é um processo muito positivista, que tem a ver... A análise de conteúdo, para quem nunca leu a Bardan, leia a Bardan e vocês vão ver. A Bardan, ela parte eu esqueci agora o nome, de um estudo de 1947, que foi feito, 1947, tem um outro de 1930 alguma coisa, que foi feito leitura de artigos de jornal para que pudesse chegar a determinada inferência. É uma análise de palavras aonde se recortava e contava as palavras. É uma visão muito objetiva sobre o conteúdo. Tanto é que, em determinado momento, tem um slide aqui para mostrar para vocês, ela fala, inclusive, para empregar métodos estatísticos, e a gente usa isso dentro do Atlas, entre outros também tem, mesmo que usem outros, mas é que faz a clusterização, faz análise de aproximação de um e de outro, tem algoritmos diferentes a depender do software. No Atlas se chama análise de co-ocorrência, que usa, ele dá um índice, né, de proximidade de palavras, de sobreposição ou proximidade de palavras, mas há uma visão objetiva e positivista sobre o processo de análise. E, por último, a análise de discurso, que essa daqui eu nem me arrisco. A análise de discurso precisa de uma capacidade, de uma competência de aprofundar. Para vocês terem uma ideia, eu lembro que tinha uma amiga da PUC que ela fez análise de discurso, ela é da área, e para entender o uso da palavra X, eu não lembro a palavra aqui, da palavra X nas salas de aula. Ela gastou anos entendendo o uso da palavra X. O seu resgate histórico, o entendimento, a observação, a visão crítica a partir da palavra. Então, não sei se vocês compreendem, é outra seara. E aqui, o que a gente usa? Palavras. As palavras são as nossas... E as palavras têm poder, as palavras têm significado. Só que as palavras só têm significado. Uma criança, quando começa a aprender, ela pode se chamar caneca de vaso sanitário. Aí você dá risada, ela chama a primeira vez, eu vou tomar café no meu vaso sanitário. Todo mundo deu risada, todo mundo que estava na sala deu risada. O que ela vai fazer da próxima vez? Chamar a caneca de vaso sanitário. Aí toda vez... E a gente não corrige. Eu lembro meu filho chamava maracujá de macurujá. É difícil hoje pronunciar, mas cheguei no restaurante uma vez, a gente brincava tanto com ele, todo mundo chegou a chamar maracujá de macurujá. No restaurante entrei e falei, me dá um suco de macurujá. O cara regalou o olho desse tamanho, e quê? Aí minha esposa deu risada e falou, não, maracujá. Não, a palavra, ela é uma abstração que representa algo. E a gente está aqui para discutir esse algo. Lembra do negócio. Quantas vezes, minha mãe falava muito isso, negocinho, aquela coisa lá. Pega aquele negócio, você sabe o que é. Preparação dos dados. A maioria dos dados qualitativos, elas são transcritas.
De novo, o que eu quero do meu trabalho? Eu tenho até uma... Hoje, o software permite, inclusive, você fazer a codificação no vídeo ou no áudio. E eu pergunto para vocês, chega a determinado momento, a depender do que você precisa, eu não vou nem transcrever. Você quer mais riqueza do que você codificar do áudio? O processo de transcrição, já vou falar dele, é árduo, é cansativo. Quantas vezes, não sei se a Cristina estava aqui, a Cristina está aqui. Pô, às vezes, quantas vezes, né, Cris, a gente está aqui, quem é que pode fazer? Ninguém tem nenhum aluno, a gente paga. Pelo amor de Deus, alguém faz. Aí tem aluno que às vezes pega e fala, não, eu faço, tal, não sei o que, eu cobro tanto, ou alguém, um IC, e fala, não, eu cobro, tá, achei um IC que faz. Aí chega no meio do caminho e fala, não, é que eu acho que eu cobrei pouco. Então, e o que a gente quer? Se a gente quer a fala, a gente quer a emoção por trás da fala, talvez a fala, o discurso oral dele seja mais importante do que a transcrição. Transformar a interpretação dos dados requer cuidados. Ter um diário de observação. Então, fazer anotação. Se você pega alguns processos de transcrição, onde o cara coloca, ó, aqui houve uma intensidade na fala. Houve certo receio ao afirmar isso. Isso seria o melhor dos mundos para a gente. Presença do gravador, eu já falei. A questão da universalização da forma de tratar os dados. Se eu não tenho uma forma universal, eu preciso entender como é que eu vou tratá-los. A entrevista foi objetiva. Eu vou usar um processo mais objetivo de análise. Não, mas eu queria explorar mais o software, explorar isso. Não dá. Vamos ver o que a gente consegue fazer com os insumos que você me entrega. Eu lembro de uma tese que eu fiquei, no mínimo, 4 meses trabalhando para que a tese chegasse com um resultado bom. 4 meses. Foi 4 meses discutindo com os dados, para que os dados demonstrassem. Foi um estudo com um volume muito grande, era 40 entrevistas, um estudo de caso. Foi 4 meses trabalhando. Para chegar numa análise, ficou maravilhosa, porque a aluna era muito boa. Que ela classificou os entrevistados e a gente fez uma análise mais objetiva sobre as falas e ela ficou comparando a qualificação, critérios demográficos, muitas vezes, e isso permitiu inferir coisas maravilhosas da tese dela. Mas foi 4 meses debruçado em cima dos dados. E não é o software que faz isso. Questão da transcrição, uma cópia digitada, né? Então, você vai ali. Hoje, como eu disse, eu vou já mostrar para vocês algumas dicas, mas não tem muito para onde correr. Leva de 4 a 6 vezes mais tempo do que você gastou para gravar. Então, essa gravação de 1 hora vai levar umas 6 horas para você transcrever. E detalhe, dói a mão. Eu geralmente atraso. Eu coloco ali no player e coloco com 60%, 40% e vou digitando. Coloco esposa, filho para digitar, para transcrever. E às vezes, por que isso? Já digo. Precisão e fidelidade. Repetir sobre o ambiente, a percepção do outro, linguagem corporal. De novo, é o objetivo entender sentimentos? Faça anotações. Você imagina, a gente quer entender lá a resolução de problemas por... aí, Léo, você vai entender do que eu estou falando. A gente quer entender a resolução de problemas pela capacidade cognitiva coletiva. Eu não estou preocupado, muitas vezes, com o que se fala, mas como se fala. Em que momento se fala? Qual foi o estímulo que eu dei para o cara falar tal coisa? E será que em um estímulo anterior gerou o mesmo resultado? Então, quer dizer que eu tenho uma conexão de estímulos. Não sei se vocês compreendem, eu tenho um mapa. A Isabel está aqui, a Isabel adora essas... Ela é muito boa nesses mapas. Professora Isabel aqui do PPGP.
Você vê, e a Bel, eu acho que tem essa mania, ela tem essa competência, ela vai fazendo a entrevista com mapa. Eu não tenho essa competência, Bel, mas eu sei que você tem. É maravilhoso. Eu tô lá, sai fumaça da minha caneta quando eu estou anotando. Então, quando eu saio da entrevista, eu sento em um restaurante ou numa lanchonete e escrevo. Eu lembro a última entrevista que eu fiz, eu saí da entrevista com um aluno, ele escreveu 3 páginas e eu escrevi 6 páginas de pós-entrevista. Que a gente registrou, a gente sentou 2 cafés e vamos registrar as percepções pós-entrevista. Então, eu tenho um processo anterior à entrevista, a entrevista e o pós-entrevista. O parará deve representar uma tentativa bem-sucedida e cuidadosa de captar alguns aspectos da entrevista. Bom, isso já falei bastante. Aqui só transcrição. Um aluno nosso usou bastante o Google Docs e fez o que eu falei para vocês. Ele abriu o Docs, tem uma função de dictation, então você vai ditar, e aí ele abre o player com atraso. E aí, conforme vai indo, ele vai parando e vai corrigindo ali. Por quê? Todos os softwares que a gente tem, dá muito erro. O Google agora, falando, tem um aplicativo do Google que se você faz pelo Google Meet e abre o Closed Caption, ele traduz, ele inclusive pontua bem. Alguns alunos meus usaram recentemente, ficou bem bacana. Outra dica, no YouTube, você sobe o vídeo e aí coloca não publicável, né? Você não vai publicar entrevista. Coloca como não publicável, não. Eu tenho um nomezinho lá que eu esqueci agora. Aí não publicar ele. E aí tem a transcrição. Aí quando você aperta a transcrição, por quê? Pô, você vai ficar horas e horas digitando. O que você faz? Você se antecipa a isso e aí vai ter falhas? Ok. Aí você vai corrigindo as falhas, escutando e corrigindo. Você ganha bastante tempo com isso. Então, todos os softwares têm algum probleminha. Sua conexão de internet tem que estar muito boa, porque tem a questão da latência. O software precisa, porque a internet não depende só de velocidade, depende de uma série de outros fatores. Então, por melhor que o algoritmo do software seja bom, talvez você tenha outros problemas como conexão, como você faz online. Então, a minha dica é teste, às vezes, quando você passa pelo software, dá muito mais trabalho corrigir do que se você digitar pela primeira vez. E aí eu decido, muitas vezes, compartilhar com a família e falo, vamos aí, todo mundo no mesmo time. Depois eu levo para almoçar. Aqui só, a título de exemplo, para que fique com vocês, a questão da pré-análise. Olha que interessante, isso aqui está na Bardan 2016, embora seja o livro de 1977, e vê aqui como ela fala de operações estatísticas, síntese da seleção dos resultados. Na hora que você está registrando, ela fala para você usar um código. Tanto é que, se você seguir a Bardan à risca, principalmente nos primeiros passos, você se distancia, olha que interessante, você se distancia da palavra. Porque você usa um código, você usa uma letra, você usa um número e passa a ver essa letra. A forma com que eu faço mais, que é o ground, a forma com que eu faço mais a análise, ela não se distancia da palavra, porque é um processo cíclico e evolutivo de análise, que é muito análogo, os processos eles são muito semelhantes. Só que você está preocupado, o que ela fala da leitura flutuante, a gente faz a codificação aberta. E aí a gente vai construindo para entender saturação nas falas, sem se distanciar das falas, e num primeiro momento, o que você faz? Você faz recortes do discurso e atribui um código, atribui ali uma explicação. E essa explicação, às vezes, não precisa ser o conceito. O conceito vai crescendo e vai se tornando uma abstração conceitual quando eu chego na codificação seletiva. Então, é um curso que dura, no mínimo, um dia, mas eu deixei para vocês ali algumas dicas já. Softwares, tem alguns os mais usados aí, é o MaxTDA, o NVivo e o Atlas.
Eu uso bastante o Atlas por uma questão de conveniência, né? É fácil, e como eu tenho já talvez mais afinidade, e ele é menos mecanizado, pelo menos a versão que eu uso, ele é menos mecanizado que os outros. A própria codificação, muitas vezes do NVivo e do MaxTDA, ele é muito mais objetiva. Então, de novo, não é que muda, mas o algoritmo te impõe a um processo mais objetivo de análise. Porque ao fazer no Atlas, o que eu tenho? Eu tenho aqui uma codificação, que é só um exemplo, e para quem tiver curiosidade, depois tem um artigo que nós fizemos de uma orientanda da Priscila, professora Priscila, aqui do PPGA. Está muito bom o artigo e dá uma boa noção dele, está na revista Gestão e Tecnologia. E aí ele mostra um pouquinho desse processo do Atlas, da codificação aberta. Então, você imagina que você vai atribuindo labels, aí ele vai crescendo, ele vai ganhando importância, ele vai saturando, porque não adianta eu colocar mais evidências que eu não ganho poder de inferir, eu não ganho capacidade de inferir mais. Então, quer dizer, eu cheguei no momento de saturação. A saturação ela é análoga à triangulação. Tanto é que eu muitas vezes não uso a palavra triangulação, eu uso saturação. Satura, eu chego no momento de convergência em que eu não adiciono novas evidências, porque não tenho ganhos de inferência. Então, por isso que eu não uso, aí causa estranheza para muitos. Mas você não triangulou. Não triangulei, não quer dizer que eu não triangulei. Eu não sei se faz sentido para vocês, mas na minha cabeça faz bastante sentido isso. Porque no final das contas, o que você quer? Você tem que mostrar rigor, validade, confiabilidade na tua pesquisa. Tanto é que o artigo que eu disse de 2018, ele tem muito disso, né? A gente usa as métricas do Quant para analisar o quali. Aí você já gera uma certa dissonância cognitiva, principalmente para quem... E é muito interessante outra coisa, né? Eu acho legal, maravilhoso isso. Quem faz muita Quant aqui na sala deve muitas vezes se deparar com isso. Aí você vai lá, você faz uma pesquisa qualitativa. Vocês viram que dá trabalho. Aí eu fiz 10 entrevistas. Não, deveria ter sido 40. Aí você pega um trabalho que fez uma análise de equação estrutural com 100 entrevistas. Não, mas a nota está perfeita. São aqui 3 construtos, 3 variáveis independentes, modelo complexo e tudo mais. Não, mas 100 basta, porque dentro lá do GeForce, sem preconceito, não estou dizendo. Mas, de novo, eu uso para avaliar algo que eu não conheço. Deveria ser 40. O Godoy, nosso orientando, está fazendo 32. Ele fez 32 entrevistas, teve entrevista de 1h30, aonde a gente preparou antecedentes, a gente fez tudo isso que vocês estão escutando aqui. 32 entrevistas. Processo de análise, transcrição. Nossa, vocês não têm ideia. Tirei o couro dele, não. E ele não chegou perguntando de cognição distribuída. Não, nem pode, né? Não pode. Então, cognição distribuída é output, não é pergunta. Sim, ele chegou perguntando como é que vocês trabalham aqui? Como é que se dá a solução de problemas? Usa a equipe? Como é que é, então? Em que momento a equipe entra? Em que momento o problema chega para a equipe? E aí você vai puxando, estímulo e resposta. E, meus caros, essa última meia hora, praticamente, da nossa sessão de workshop, se é que eu posso chamar assim, como eu disse, eu gostaria de colocar vocês para colocar a mão na massa, mas, infelizmente, virtual não dá, e o assunto, eu fui pretencioso, talvez, no processo. Eu montei, a gente está em construção, isso, provavelmente, até conversando ontem com os meus colegas, talvez na próxima edição da GIP nós vamos lançar isso como comentário editorial, uma proposição de um modelo aí gráfico para construção da entrevista. E aí, nós somos muito visuais, muitas vezes, e chegar e ter talvez um quadro que me ajude a preparar a entrevista, a entender o processo e gerar o resultado que eu quero, seja importante. Então, eu mapeei, e esses mesmos elementos, eles constam no protocolo que eu vou encaminhar para vocês. Então, de forma muito simples,
eu diria, se um aluno de mestrado, ou mesmo de doutorado, der conta disso aqui, ele já vai fazer uma boa pesquisa qualitativa. Lembrando que a entrevista é a entrevista é a principal fonte de evidência que nós usamos na pesquisa qualitativa. Poderíamos fazer observação, um estudo etnográfico com observação, mas para corroborar com achados, a entrevista sempre é importante. Em algum momento a entrevista bate na tua porta. Então, de forma muito pretensiosa, eu vou repassar alguns desses pontos e aí eu vou abrir na fase final para que a gente possa ter pelo menos uns 15 minutinhos para conversar. Então, eu tenho... Deixa eu só pegar aqui um marcador. Eu tenho aqui, no primeiro momento, uma pergunta importante. Como eu disse, a gente começa a pesquisa, às vezes, pelo método, e não é correto. Então, eu deixei algumas questões ou algumas prescrições. Qual é o campo ou a área de estudo? Vai forçar quem vai fazer a pesquisa a entender qual é a maturidade daquilo que eu estou pesquisando. O pesquisador ele tem que ser um ser consciente no ambiente de construção de conhecimento. E, infelizmente, principalmente, a gente faz 10 coisas ao mesmo tempo, a gente orienta 8 pessoas no mínimo, fora os outros, você não tem esse tempo todo para acompanhar. Então, a proposta de construir esse quadro é para que facilite, inclusive, para que chegue talvez mais redondo para nós aqui, pesquisadores, as intenções dos nossos alunos. Então, qual é o fenômeno no campo? Qual fenômeno estou observando? Então, o que eu estou... Força o cara a se pensar, tomar consciência daquilo que ele está observando. Qual é o objeto? Pô, eu estou olhando lá liderança em equipes. Como é que eu chego no objeto pesquisa? Esse fenômeno delimitado. Eu estou usando liderança em equipes de projetos virtuais. Tá legal, legal, vamos lá, vamos caminhando. E qual que é o tema que você está usando? Não, é que eu quero perceber a motivação dentro do... Não sei, você pode usar isso de várias formas, mas é forçar o cara a tomar consciência daquilo que ele vai fazer. Objetivo. O que pretendo? Lembra o que eu falei, a depender do que você pretende, isso vai conduzir a sua conversa dialogada, ou dialógica, de forma dialógica, com o seu interlocutor, vai dizer como é que você vai registrar, como é que você vai analisar, o que você precisa registrar, qual o nível de profundidade, que eu até tenho essa questão aqui já já, mas o que você quer? Explorar? Aprofundar? Validar? Na hora que ele começar a te responder isso aqui, ele vai te levar para outros caminhos. Outra coisa, o que qualifica o seu sujeito de pesquisa? Eu sou líder. Você quer confrontar a liderança? Você quer entender a partir do liderado? O pesquisador deverá descrever quais critérios qualificam. Isso é uma coisa que a gente erra muito. O que qualifica o teu informante? Pô, eu peguei os coleguinhas aqui. Que bonito. Eu lembro de uma pesquisa antiga que falava de processos de licitação que foi passado para uma survey nas salas de graduação. Eu falei, pô, mas e aí? Falei, não, é só para testar o modelo. Eu quero... Eu sofro, eu não tenho preconceito quanto à pesquisa, mas é assim, pô, qualifica. O que o cara tem para te dizer? Ele é qualificado, ele está à disposição. A gente estava falando agora, o próprio Lair, a gente abortou, acho que a gente descartou 3 entrevistas depois de feitas. Porque a entrevista não foi boa, a gente ainda deixou. O do Godoy, se eu não me engano, era 34, ele também descartou 2. Então, por quê? O que qualifica, mesmo qualificando, o cara é apto a responder, as respostas dele são válidas. Não é porque eu fiz a entrevista que eu vou usar também. Porque, na verdade, pode não ter virado entrevista. Quem fala não se comunica. A gente quer comunicação. Não sei se vocês já escutaram isso, né? O nosso saudoso Chacrinha, né? Quem não se comunica se trubica. Então, quem fala não se comunica.
Comunicar é um processo. Questão da teoria. Quais são os conceitos que servem para explicar o fenômeno estudado? Eu parto, e a gente sempre parte, nós estamos na academia, a gente parte de conceitos, mas nem sempre a gente tem um modelo fechado. Ah, não, mas eu tenho. Quais são os conceitos que estou tratando da minha pesquisa? Tem um modelo para validar? Isso tudo vai me direcionando. Qual é o contexto? Qual é o contexto da pesquisa? Qual é o nível de análise? Eu estou tratando o indivíduo, o grupo ou a organização? Lembra que eu falei aqui de uma pesquisa que a gente gastou meses analisando? Em determinado momento a gente usou a fala, mas o software permite você classificar, criar famílias de respondentes. Como ela tinha um número razoável, então a gente pegou e estratificou a amostra, olha só, bem quantitativo. A gente estratificou a amostra e ficou comparando o padrão de comportamento da fala, do conteúdo apresentado, pelo extrato. E a gente notava a evolução quando o cara tinha determinada formação, se era homem, se era mulher, se ele estava num sistema digital ou não. Então, a gente foi estratificando e comparando, dentro da qualificação do respondente, qual era o comportamento da fala. Porque o que a gente quer numa pesquisa qualitativa? A gente quer estudar e analisar comportamentos. E nosso comportamento é um padrão de comportamento da fala. Ou da fala, ou de uma ação, de uma atitude. Se eu quero entender, na área do marketing, como é que as pessoas se comportam com determinada introdução de serviços dentro do varejo. Talvez eu faça uma análise de observação não participante, aonde eu vou registrar essa entrada, vamos supor, na entrada da loja, eu coloquei algum estímulo e vou ver qual é a relação. Quer ver, eu lembrei até de uma interessante. Todo mundo já deve ter visto na internet, quando o pessoal quer estimular os transeuntes, né, as pessoas que passam ali pelo determinado metrô ou determinada localidade, e coloca aquele piso aonde musical, e do outro lado a escada rolante. E se este estímulo, que vira um entretenimento, estimula as pessoas a andarem, a escada às vezes íngreme e tal, e aí eu fico de longe, gravando, observando. Então, há um estímulo e há uma resposta. E detalhe, além de subir, as pessoas também se tornam mais agradáveis. Tem gente que pisa inclusive fica descendo e subindo, chama o colega, arrasta o coleguinha, o outro fala, não vou subir para... Não, você vai sim, você vai comigo, vamos nós dois pulando. Então, isso é uma observação, tendo em vista olhar a partir de um estímulo e uma resposta que vai ser desempenhada não de forma objetiva, apesar da gente poder fazer uma análise mais objetiva deste comportamento. Mas tem um monte de Cs. Não sei se vai ficar claro para vocês, que eu poderia simplesmente registrar, subiu ou não subiu pela escada. Eu, vou tentar desenhar. Eu, como objetivo, só quero saber se subiu ou não subiu. Eu vou validar se a escada gerou o comportamento de subir, o estímulo musical gerou um comportamento de subir. Olha quantas coisas, eu gero inclusive uma variável dummy para talvez alguma outra pesquisa. Olha a riqueza que está na minha frente e eu não estou olhando. Ver e enxergar são duas coisas distintas. Ver e enxergar são duas coisas distintas. Aí eu tenho a questão as questões, a questão das questões, não, as questões. O que eu quero saber do entrevistado? O que estou perguntando está alinhado com os meus objetivos? Isso aqui foi até uma contribuição do professor Renato ontem, mostrando para ele. Ele falou, você tem que colocar isso aqui, Luciano. Estou perguntando, está alinhado com os meus objetivos? Eu já começo a me questionar. Será que eu preciso ter mais questões ou preciso ter só, talvez, Lembra que eu falei? Eu vou até alterar isso, em vez de questões, questões e itens a serem observados. Porque eu não preciso necessariamente ter questões. Lembra que eu passei 1h20 com 4 itens.
Tinha até algumas questões, mas o mais importante do que as questões é o item. Eu quero observar o processo de priorização de projetos. E aí eu vou desenrolando. Como é que você faz? É o que alguns brincam muito, né? É o como e por quê. Você vai se tornar aquela criança da cultura, né? E por que não é resposta. É sempre o tell me more. É sempre o tell me more. Conte mais. Por isso que a interação ela é importante. Os potenciais respostas às questões elaboradas permitem chegar nos resultados. Aí vamos aqui às condições da entrevista. Quais são as condições da entrevista? Vai ser gravada? Não vai? Qual é a minha capacidade de acessar o contexto do entrevistado? Faz diferença. Faz diferença. Qual foi o tempo da entrevista? A entrevista foi gravada? Vai ser gravada? Como vou fazer as anotações? Lembra que aqui entra um ponto importante. A forma que eu conduzir a entrevista, ou eu vou conduzir a entrevista, pode inibir o meu informante. Pode inibir o meu informante. Lembra que a gente comentou de... a partir do momento que eu fiz esse desenho, eu tenho alguns insights já. Eu tenho, mesmo que eu não tenha um modelo fechado, você tem algumas expectativas. Você estudou. Antes de chegar em campo, às vezes, o nosso aluno passou meses, um ano ou mais estudando. Ele tem algumas proposições. Então, que proposições foram validadas? Então, quais foram os pontos de convergência e divergência? Aí lembra que eu comentei de uma tese onde a gente colocou pontos de convergência, inclusive a gente construiu uma explicação a depender do indivíduo. Então, você precisa de um número maior de entrevistas para fazer isso, e o segredo de uma boa pesquisa qualitativa é a homogeneidade, senão, se você tiver um grupo muito heterogêneo, você perde a capacidade de entender determinado fenômeno. Então, como eu disse, aqui é só um ponto de partida, essa 1 hora e pouco que a gente tem para conversar, mas a homogeneidade do grupo ela é importante para que estabeleça um rigor e para que você possa, de fato, buscar a saturação, né, na sua amostra, no seu corpus de análise, e, a partir disso, poder inferir melhor. O corpo de pesquisa construído é condizente com a minha estratégia de análise? Meus caros, foi bastante coisa, mas de forma muito pretensiosa, eu gostaria, a nossa proposta era processo de pesquisa qualitativa, da entrevista à análise. Quis dar um passo antes. Eu queria dar esse passo antes com vocês para que eu pudesse mostrar ali que o posicionamento ele é importante. Ao se posicionar, você diz para honestidade, mas até para indo para a fase final, a gente tem alguns minutinhos só, assim, eu agradeço a todos, o que o Lara e o próprio Vanderlei levantou, independente de que pesquisa vocês façam, o Vanderlei comentou muito bem, rigor. Quando eu falo lá atrás daquele quadro, escolha fenômeno, veja os pressupostos, é o que a gente fala do estado da arte. Se você não entende o que foi feito, o que está, qual que é o nível de conhecimento que estabelecido, você não sabe aonde vai avançar. E eu acho que é essa fala, e é onde que a gente às vezes se perde, essa questão de lente, a gente está falando entre 3 professores, nós temos vários alunos aqui, o próprio Vanderlei, também conhecedor do campo, o Wanderson, que fez as primeiras falas, mas o que é importante? Não existe uma boa pesquisa sem preparação ou imaturo para fazê-lo. E Vanderlei, e Lara, e Wanderson e os demais, o grande problema, a qualidade de pesquisa não está nas perguntas. Eu reforço o entrevistador, por quê? O preparo. Eu já peguei instrumento de pesquisa qualitativa onde o cara diz, fiz 50 questões e a mesma questão eu fiz 5 vezes de forma diferente. O Lara falou uma coisa, e o nosso entrevistado está sendo ali acessado várias vezes. Se você chegar e perguntar a mesma coisa, se eu sou o diretor de uma empresa, se me perguntar a mesma coisa 5 vezes, eu vou te mandar a merda. Desculpem a palavra.
mas eu vou te mandar para aquele lugar. Porque você fez eu parar, porque o teu professor, porque alguém... aproveite meu tempo. Por isso a questão da profundidade ou validade. Se você quer algo objetivo, pergunte às vezes, tanto é que eu brinco, Vanderlei, uma coisa que você comentou, eu quero reforçar. Quando eu já tenho um modelo, eu falo para ele, pergunta de forma aberta, quando der uns 15 minutos, se o cara não disse o que veio, aí você vai para o arrebento, aí você pergunta aquilo que você quer saber mesmo. Aí foi o que você falou, Vanderlei. Aí você não tem brincar, porque você vai ter mais 10 minutos. Aí você pega o seu modelo, joga em cima da mesa e o cara não te expôs. E aí você, o que eu faço? Aí o que eu faço? Geralmente eu uso as palavras dele contra ele. Aí é uma questão um pouco de experiência. Então você fala, como o senhor disse no início da nossa conversa, num processo de utilização das equipes para a resolução dos problemas, é assim, assim. Como é que isso é feito? Então você resgata a fala dele e joga na conversa. Só que intencionalmente você quer saber o seguinte, você quer saber o papel da liderança, como o Vanderlei falou, você tem um modelo analítico. Senão vai ser aquela conversa que não vai levar nada a lugar nenhum. Meus caros, eu agradeço imensamente, agradeço aí os presentes. Lara, eu não sabia que você ia estar presente, senão eu já tinha repassado. Inclusive o nosso editor aqui, é difícil você achar uma porta aberta para publicar método. E o Lara deu a oportunidade para a gente publicar esse artiguinho de método, que eu acho muito bom. Foi com a professora Priscila. E, meus caros, aproveitem, como diz o Lincoln, um dia de métodos aí para vocês. Ok, obrigado ótimo. A todos. Parabéns, professor Luciano, parabéns a todos aí. Bom dia. Obrigado. Abraço, Vanderlei, Marcos, Wanderson. Muito obrigado pela presença. Obrigado, professor Luciano. Bom dia para todos. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Parabéns, professor Luciano. Bom dia. Obrigada, professor Luciano. Bom dia a todos. Obrigado. Um forte abraço a todos.